Então, sexto ano, trabalho de espanhol do quarto bimestre. Eu vou explicar para vocês aqui, depois eu vou postar no Vindimo, no WhatsApp e no Classroom, para ninguém ficar perdido aí com relação ao trabalho, tá bom? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pesquisar a biografia de uma pessoa famosa. Vocês vão escolher. Tanto faz quem é a pessoa. Uma atriz, um ator, um cantor, uma cantora. Não sei. Quem vocês admiram, porque fica mais fácil, né? Então, escolha uma pessoa famosa que vocês admiram. E vocês vão pesquisar a biografia dessa pessoa, certo? É claro que a biografia que vocês vão pesquisar, depois vocês vão me mandar ela em espanhol, ok? Não precisa me mandar, na verdade não é para me mandar 5 páginas. Vocês vão selecionar aquilo que é mais importante a respeito da pessoa, tá bom? E vão me mandar então em espanhol. Quando a gente pesquisa a respeito da biografia... Eu te mandei uma mensagem importante. Depois você poderia ver? Aqui no WhatsApp? Não precisa ser agora não, mas é importante. Acho que ainda não chegou. Não estou vendo nada aqui, Laura. Ah, não, chegou. Tá, depois eu vejo então. Então, amores, vocês vão pesquisar a respeito da biografia dessa pessoa que vocês vão escolher e vão selecionar, tá bom? Algumas partes da vida dela para eu poder ler depois em espanhol. Aí, quando nós pesquisamos sobre a vida de alguém, os verbos que estão lá, né, nessa pesquisa, eles estarão no passado. Ele nasceu, viveu, morou, se casou, né? Então, todos os verbos estão no passado. Então, vocês vão selecionar 5 verbos, atenção, somente 5 verbos que estejam no pretérito indefinido, que é o que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então, vocês vão lá, selecionam e escrevem abaixo da pesquisa de vocês, tá bom? 5 verbos no pretérito indefinido. E vão digitar lá os verbinhos que vocês encontraram. Com certeza vai aparecer mais de 5. Vai ter uma infinidade de verbos nesse tempo. Então, é isso que vocês vão fazer para o trabalho de espanhol deste bimestre. Vocês vão me enviar até o dia 19. Então, vocês têm uma semana para fazer. Até dia 19. É a última data. Quem faz antes, envia antes, tá bom? Então, resumindo o trabalho, é para fazer uma biografia em espanhol? Isso, exatamente. E além da biografia, né? Vocês vão lá na biografia selecionar 5 verbos que estejam no pretérito indefinido, que eu ainda vou explicar hoje, tá bom? E vai escrever abaixo. Aí você vai colocar lá 5 verbos no pretérito indefinido. Aí coloca lá, sei lá, nasceu, morou, viveu, se casou, morreu. Às vezes a pessoa já morreu, espero que não, né? Mas a gente não sabe quem vocês vão pesquisar, tá bom? Estudou, todos esses verbos estão no pretérito indefinido. Estou falando em português, mas a gente já vai ver em espanhol como que são esses verbinhos. Combinado? Todo mundo entendeu o trabalho? Sim. Mais ou menos, professora. O que você entendeu? Fala para mim. Eu entendi que tem que fazer pegar, fazer o documentário e traduzir e fazer. Como é que fala? Então, vou repetir. Você já falou documentário, não é documentário, é biografia. Por exemplo, ó, diga. Eu esqueci qual é a palavra, professora. Tá, então eu vou falar novamente, tá bom? Então, digamos que eu sou super fã do, deixa eu ver, Rick Martin. Vocês conhecem o Rick Martin? Não? Tá, vamos lá, então, uma outra pessoa, mas eu sou super fã da Cláudia Leite. Todo mundo conhece a Cláudia Leite? Sim. Beleza. Eu adoro as músicas dela, sou super fã dela. Gosto muito, escuto, então. Vou pesquisar a respeito da vida dela. Digito lá, Cláudia Leite.
Aí vai aparecer, Cláudia Leite nasceu em tal lugar, em tal data, ela já trabalhou como, sei lá, vou dar só alguns exemplos que não tem muito a ver, tá? Ela já trabalhou como vendedora, depois ela se transformou em cantora, teve 3 filhos, se casou, então vai aparecer sobre a vida dela, certo? Em português, é claro, né? Mas aí eu quero que vocês façam o quê? Procurem a biografia dessa pessoa em espanhol. Então, quando vocês forem procurar, vocês podem digitar só o nome da pessoa, vai vir em português. Depois vocês digitem. Aí vocês vão ler para poder entender melhor a respeito, tá bom? Depois vocês digitem, por exemplo, Cláudia Leite, biografia em espanhol. E aí vai aparecer para vocês a biografia dela escrita em espanhol, ok? Vocês vão selecionar, então, aquilo que vocês acharam mais interessante a respeito da vida dela. Vai selecionar, vai colocar lá no Word. Terminou de selecionar aquilo que você achou interessante sobre ela, que você quer que eu leia, você vai procurar, então, lá no texto, né, da biografia dela, no caso, né, 5 verbos que estejam no pretérito indefinido, que esteja no passado. Ela nasceu, ela viveu, ela estudou, ela como que eu posso falar? Ela se transformou, casou. não sei, Se se casou. casou, isso mesmo, teve 2 filhos. Todos esses verbos que eu estou falando em português, eles estão no tempo que a gente vai fazer agora, né, o estudo, porque está falando do passado dela, né? De alguma coisa que aconteceu no passado dela. Então vai ter bastante verbo nesse tempo. Então, se vocês vão selecionar só 5. Fez lá a biografia dela, selecionou o que você achou interessante, aí escreve no finalzinho, verbos no pretérito indefinido e escreve lá os verbos que você selecionou, que você achou lá do texto. Tá bom? Tudo bem? Então é isso, amores. Vai ficar para o dia 19, tá bom? Como eu comentei com vocês, depois eu vou postar no Classroom essa pagininha só, essa atividade, né? Só para trabalho, que vocês vão me mandar por lá. Vou postar no WhatsApp também, para quem faltou hoje, e no Vindimo também, porque tem muita gente que às vezes não entra no WhatsApp, então melhor o Vindimo, mais uma ferramenta aí para todo mundo saber a respeito do trabalho. Oi? Professora, precisa fazer capa? Não, não precisa. Quem quiser fazer, tudo bem. Fica bem legal, né? Porque vocês podem pôr a foto da pessoa, uma imagem do país em que ela mora, que ela vive, que ela nasceu, né? E qualquer pessoa, não precisa ser do Brasil, de um país de língua espanhola, não, tá bom? Qualquer pessoa que vocês admirem, que aí fica mais fácil o trabalho. Combinado? Então, tá bom. Amores, então agora a gente vai pro livro, melhor, para a apostila, né? Nós vimos o início da tarefa da classe 3, não é a tarefa, da classe 3, que a gente lê um texto que se chama Recordando el Ayer, que é aquele homem lá, o Jorge Luiz Borges, né? Lemos um pouquinho a respeito da vida dele. Lá no texto, por exemplo, tem vários verbos que estão no pretérito indefinido, né? Então, nós temos vários verbinhos que estão escritos nesse tempo que nós vamos ver agora. Aí a gente fez a atividade de interpretação do texto dele, e na página 9 e 10, na página 9 tem lá no finalzinho o escrito sobre o pretérito indefinido, né? Que nós vamos ver o pretérito indefinido. Então, o pretérito indefinido, esse tempo verbal que nós vamos estudar hoje, ele é usado quando eu falo de algo no passado, que é de um determinado momento. Então, por exemplo, ontem à noite eu comi uma sopa, tá? Só um exemplo. Aí eu vou pôr essa frase no espanhol. Ayer por la noche yo comí una sopa. Comi, assim como em português, é o mesmo verbo, só tem acento no i, tá bom? A semana passada eu comprei uma roupa nova. La semana passada eu comprei uma roupa nueva.
Comprei em português e compré em espanhol. Então, vocês viram que os verbos são muito parecidos, né? Nas duas línguas. Senta. Tem pequenas diferenças, mas dá para entender bem a frase, ok? Então, na página 10, vocês têm escrito assim, ó. Pretérito perfeito simples. Pretérito perfeito, né? Que a gente utiliza, ou pretérito indefinido. Então, ele tem esses dois nomes aí, tá bom? Se forma da raiz do verbo, substituindo essa raiz, o finalzinho do verbo ar, ou ir, pelas terminações que vocês têm aí. Então, por exemplo, o verbo arreglar, que significa consertar, a gente tira o finalzinho, o A e o R. E na primeira pessoa no yo vai ficar yo arreglé, yo compré, yo canté, yo me apaixoné, tá bom? Então, a gente vai colocar o E, como vocês veem aí grifado, no final do verbinho. Vocês estão vendo que está em negrito, né? Na tabelinha da página 10. Tu arreglaste, tu cantaste, tu te enamoraste. Então, para os verbos regulares, vocês têm aí a conjugação. Ele arreglou, ele cantou, ele se enamorou, e assim por diante, tá bom? Para os verbos terminados em er ou ir, que vocês têm aí exemplos do verbo correr e escrever, vocês podem ver que o finalzinho é igual para as duas colunas. Eu corri e eu escrevi. Tu corriste, tu escreviste. Ele correu, ele escreveu. Então, os verbos terminados em er ou ir têm o mesmo final, tá bom? Tem que mesmo sempre consultar a conjugação para poder ir memorizando melhor o finalzinho da conjugação desses verbos em espanhol. Então, quando é que eu uso o pretérito indefinido, gente? Para falar de algo de um passado acabado, pontual. É algo que ficou lá no passado, ontem, a semana passada, o mês passado. Então, muitas vezes, nas frases tem alguma palavra que me indica, tá bom? Esse tempo aí, em 1990, então tá falando que 1990 foi um ano que já acabou, certo? Aconteceu alguma coisa. Então, é sempre nesse momento que eu uso o pretérito indefinido. Tranquilo até aqui, sexto ano? Sim? Tá bom. Vocês lembram que eu falei para vocês que lá no texto do Jorge Luiz Borges, né? Tem vários verbos nesse tempo que nós vamos ver e estudar. Aqui na página 10, além da tabelinha que vocês têm com os verbos conjugados, abaixo nós temos outros exemplos. Então, por exemplo, verbos terminados com ar, nós temos andar, comprar, lhamar, terminar e limpar. Andar, comprar, chamar, terminar e limpar. Todos eles serão conjugados da mesma forma que o verbo arreglar. Para os verbos terminados em er, temos comer, llover, vender, esconder e entender. Então, comer, chover, vender, esconder e entender. E para os verbos terminados em ir, nós temos dividir, salir, partir, adquirir e decidir. Então, esses verbos aí são conjugados iguaizinhos o que vocês têm na tabela de vocês aí da página 10, tá bom? E no final da página 10 está escrito assim, ó, toca a ti, tem um emoji apontando para vocês, né? Crie oralmente algumas pequenas frases utilizando os verbos do quadro abaixo. Não precisa, tá bom? Por exemplo, a gente tem aqui comprar eles. Eles compraram um skate moderno. Eles compraram um skate moderno. Terminar para tu. Tu terminaste antes que eu. Tu terminaste antes que eu. Vocês viram, então, que os verbos compraram e terminaste, eles são iguais ou muito parecidos à língua portuguesa, tá bom?
Aí na página 11 tem um exercício para vocês fazerem. Vocês têm aí, ó, o verbo desci, no número 1. E nós temos que achar lá no texto do nosso amigo Jorge Luiz Borges, este verbo desci conjugado, tá bom? Depois o verbo escrevi, mesma coisa. Aí vocês vão voltar lá no texto, vão ver onde estão estes verbos e vão escrevê-los aí na tabela. Laura, chega. Então a Pro vai dar aqui o mingau para a Laurinha, que ela já está reclamando, como vocês podem ouvir. Enquanto isso, eu vou deixar vocês um tempinho procurando esses verbos lá no texto. Professora, não achei o verbo desci, achei o verbo escrevi. Então, vai anotando o que vocês encontrarem, que daqui a pouco eu corrijo com vocês. O que vocês não conseguirem achar, deixa em branco, não tem problema. Por quê, gente? Tem verbos que são irregulares, que é o caso do verbo desci, que está aí no número 1, tá bom? Então, não tem problema se não achar. Vai escrevendo o que vocês conseguirem encontrar. Lembra que é parecido o verbo. Quando eu falo comprar, eu comprei. Cantar, eu cantei. Então, vocês vão lá no texto procurar palavrinhas que são parecidas com essas que já estão escritas aí. E vão escrevê-las conforme está lá no texto. Todo mundo entendeu a tarefa? Dá um ok para mim. Muito bem. Então, a Pro vai pausar um pouquinho. Queridos, como a gente tem pouco tempo agora, né? 9 minutinhos, eu vou abrir uma pagininha de compartilhamento e eu vou colocar lá os verbos na ordem que aparece na apostila, tá bom? Para vocês verificarem aqueles que vocês já encontraram e fazerem a correção daqueles, né? Que vocês não encontraram ainda, tá bom? Não lembra que esse eu falei que ele é irregular. O verbo desci, ele dijo, ele disse. Então, vai ficar um pouco diferente, mas os regulares, como é o caso do escrevi, escrevi, o, tá bom? Redactar, redactou. Publicar, publicou. E assim por diante. Como a gente está falando do Jorge Luiz Borges, ele, então, ele disse, ele escreveu, ele redatou, ele publicou, então tá tudo na terceira pessoa, tá bom? Esse também é irregular, a gente coloca o Y. O verbo é ler, com 2 Es, e na hora que eu conjugo lá no passado, eu faço a conjugação com o Y. Você tá corrigindo a página 11 já, né? Isso, querida, página 11, que a gente tem poucos minutinhos para finalizar a aula, tá bom? Pode conferir o que você conseguiu fazer. Vou continuar aqui do ladinho. Volta na apostila de vocês, tá? 12 ou 13 aqui do lado. Vocês estão vendo que todos, ou praticamente todos, levam acento, tá? Olha só, então não pode esquecer do acento.
A 17 e a 18, gente, é o mesmo verbo, apesar de na 17 estar escrito aí o verbo ir, e na 18 é o verbo ser. Só que tanto em português quanto em espanhol a palavra é a mesma. Por exemplo, ó, verbo ir, eu fui à casa da minha mãe, certo? Eu fui à la casa de mi madre. E o verbo ser, eu fui uma boa menina. Eu fui uma buena niña. Em português também, tanto ir quanto ser se conjuga da mesma maneira. Eu fui à casa da minha mãe e eu fui uma boa menina. Em espanhol também vai ser a mesma palavra, tá? Eu respondi sua mensagem, tá, Laurinha? Você viu, né? Eu vi, Fran. Tá bom, querida. 20 e o 21. Vai até o 21, né? Deixa eu arrumar aqui, peraí. Se divorciar. Pronto. Aumentei a... Se divorciaram. Então, estão aqui todas as respostas do exercício 11, tá bom? Para vocês, então, copiarem aí. Do exercício 11 não, né? Desculpa, da página 11. Página 11. Bocão. Amores. Então, a tarefa de casa nós não vamos fazer hoje, tá bom? Eu vou pedir para que vocês façam. A página 33 não precisa, tá? Vocês vão fazer o exercício da página 34. Vocês têm lá 6 frases e vocês vão conjugar os verbos que estão lá nesse tempo que a gente acabou de ver, que é o primeiro exercício da página 34. Então, el sábado passado fui al cine e este dia la película empezar com hora de retraso. No sábado passado eu fui ao cinema e nesse dia o filme começou com 1 hora de atraso. Então, como será que fica o verbo empezar nesse tempo que a gente acabou de ver, tá bom? 2. Después yo me encontrar com uns amigos em um karaokê e nós outros nos divertir muito. Depois depois eu me encontrei com os amigos em um karaokê e nós nos divertimos muito. Então, vocês vão completar com os verbos que faltam. O exercício que está abaixo são algumas imagens de comidas típicas da Argentina. Então, vocês vão escolher uma comida. Assado, empanada, pão, picadas, galhetas. Uma só. Tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Pesquisar a respeito dessa comida. Que comida é essa em português? Tá bom? E vocês podem colocar aqui abaixo, onde está a resposta pessoal, né? O nome dela. E vocês podem colocar os ingredientes ou como essa comida é feita. Tá bom? Então, por exemplo, o assado que vocês estão vendo aí várias carnes. Então, vocês podem pôr os ingredientes que é feito no assado ou como que é feito esse assado, tá bom? Então, para a próxima aula, vocês vão fazer somente a página 34. A 33 a gente vai fazer junto, combinado?
E, amores, amanhã eu vou chamar vocês no WhatsApp para a gente fazer uma diagnóstica da unidade 1, 2 e 3. A unidade 1, 2 e 3, nós vamos fazer a diagnóstica amanhã, tá bom? Aí depois vocês vão me fazer o trabalho e me enviar. A diagnóstica da unidade 3, queridos, eu não vou pôr verbos irregulares, tá? Só o que tá lá na tabelinha de vocês, para ficar mais fácil, porque a gente não teve tempo de treinar muito. Então, só os verbos que vocês têm ali na tabelinha que vocês podem usar da tabelinha, combinado? Ok, gente? Ok. Então, amores, falta um minutinho que eles vão fechar. Amanhã, então, a gente tem aula somente para fazer a atividade, a prova. Beijinhos e hasta amanhã, queridos.